sejam muito bem-vindos, vocês que estão ligadinhos aqui na programação da TV Câmara Fortaleza. Começa agora mais uma edição do programa Direito. E a gente ressalta, estando neste mês de maio, uma campanha de grande importância quando se fala na questão de vidas referente ao trânsito. Me refiro à campanha do Maio Amarelo, onde a gente vai tratar e saber mais sobre essa proposta que é salvar vidas, e recebe aqui para participar conosco hoje o André Luiz de Barcelos, ele que é gerente de educação nessa questão do trânsito da EMC. André, mais uma vez, né? Seja muito bem-vindo aqui nesse espaço onde a gente vai falar de coisas que são direitos e deveres quando se trata de trânsito, né? E poder saber de que maneira a Prefeitura de Fortaleza trabalhou durante esse mês aqui na capital. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Satisfação poder falar um pouquinho sobre esse mês que é tão especial, né? Verdade. Eu, Isabelle Carini, né, tenho diversas dúvidas quando a gente fala sobre essa questão de que maneira a gente pode trabalhar a prevenção, que é o ponto de partida para tudo isso, né? E a campanha Maio Amarelo, ela, quando surge, ela surge dentro disso, de trabalhar uma forma preventiva para salvar vidas no contexto geral. André, hoje, qual é a realidade dessa campanha nos nossos dias, principalmente aqui na capital? Pronto, nós temos uma ação que é mundial, né? O Maio Amarelo, ele acontece no mundo todo. Ele começa com a Assembleia da ONU, que houve ainda em 2011, né? E onde foi criada a década de ações para a segurança viária, justamente dessa característica epidemiológica dos sinistros de trânsito, né? Hoje a gente fala sinistro. Isso. Né? É importante até a gente já começar a internalizar esses conceitos. Verdade. Porque quando a gente fala o termo acidente, a gente a percepção é de que é algo que a gente não pode evitar, mas quando é relacionado ao trânsito, a gente pode evitar na maioria das vezes, né? Então, por isso o termo sinistro. E esses sinistros, eles têm esse caráter epidemiológico no mundo. Mais de 1.300.000 pessoas morrem por ano em todo o mundo de sinistros que podem ser evitados. Então, teve a primeira década de ações, né, que foi de 2010 a 2020. Fortaleza, ela teve um protagonismo não só no país, né? Fortaleza, ela é hoje um caso de sucesso no mundo, no modo geral, porque ela, antes da década finalizar, ela conseguiu aí uma redução muito forte de mais de 50%. Para você ter uma ideia, a taxa de mortalidade, né, que é uma taxa que você consegue comparar realidades, no Brasil, ela está em torno de 15 né, mortes por 100 mil habitantes, né? Fortaleza tem 6, é menos da metade do Brasil como um todo, porque Fortaleza tem investido muito. Mas, de um modo geral, esse caráter epidemiológico ele se manteve, né? Então, a gente está na segunda década de ações. Sim. E o mês de maio é um mês que todas as entidades que tratam do trânsito, elas se mobilizam para tentar chamar a atenção da opinião pública sobre esse quadro de violência no trânsito, que apesar de Fortaleza ter reduzido muito, está no 9º ano de redução de mortalidade, né? Nós tivemos ainda 157 mortes no ano de 2023. Então a gente precisa aproveitar esse momento para chamar a atenção da sociedade, para ter uma atitude em relação à questão da segurança viária. Por quê? Porque os sinistros de trânsito eles são evitáveis. Medidas muito simples podem evitar um sinistro de trânsito. Como, por exemplo, você planejar a sua viagem, sair de casa um pouco mais cedo, saber exatamente para onde é que você vai, você ter aquele cuidado quando estiver dirigindo, não olhar nas redes sociais, a questão do uso do smartphone, que é hoje um dos grandes vilões que tiram a atenção do usuário em relação ao trânsito, né? Isso é muito perigoso. A gente pode comparar o uso desse equipamento com o dirigir embriagado, por exemplo. Isso. É um risco tão próximo, porque você perde a capacidade de reação, né? Mas também ter cuidado na condição do veículo, condições básicas de circulação, que você pode ali, uma manutenção simples, ou então uma atitude
de cidadania ou de segurança em relação aos demais usuários. Então, todos esses pequenos elementos são elementos que fazem uma grande diferença pequenos detalhes. Quando você está no dia a dia no trânsito e você evita aí um sofrimento terrível, né? É verdade, até porque por questões de segundos muita coisa pode acontecer. Coisa. André, falando da campanha esse ano, tema Paz no Trânsito começa por você, que no caso é por cada um de nós, por simples atitudes, né, que geram e que evitam grandes problemas, como você acabou de citar. Que ações a Prefeitura esse ano realizou aqui na capital para fortalecer ainda mais essa campanha que visa conscientizar e a cada segundo alertar que a minha vida depende de mim, mas a sua vida também depende de mim? Nós temos já dias que são cheios de atividades no dia a dia, né? Até por conta dessa prioridade que Fortaleza, que a cidade tem na questão da segurança viária. Por isso mesmo, esse marco, a gente nunca para de falar, porque é muito importante, 9º ano de redução de morte consecutiva. Verdade. Né? Então, o mês de maio, a gente consegue intensificar essas ações. E são ações que elas têm vários focos, né? Você tem ações de educação. Nesse momento, a gente tem equipes na rua abordando as pessoas, falando sobre o maio, falando sobre adequação de velocidade, sobre o uso do capacete, falando sobre o uso correto da viseira, sobre as marcas no chão. Então, no corpo a corpo, orientando esses usuários. Nós temos equipes de educação nas escolas, né? Nessa semana passada, nós passamos 2 dias em escolas municipais, né, com várias atividades, o minicircuito, o fantoche, né, aquelas atividades lúdicas, né, para que já na infância as crianças aprendam. Elas já possam entender, né, os riscos, né, e principalmente ter uma atitude segura, né? Então, é um mês que a gente intensifica essas ações, escolas maiores, com maior quantidade. Uma ação dessa, a gente consegue atender 200 crianças. Agora, a gente passa o dia na escola e é algo assim, de muita interação com esse usuário. E criança chegou em casa, vai contar tudo o que aconteceu, ensina aos pais, reforça, faz com que os pais parem, pensem, alerta, né? Exato. Entregam os pais, viu? Muito. A gente escuta muito nas palestras. Criança mas meu sendo pai criança, faz isso, né? Criança sendo criança. Isso é muito legal, porque a gente pode orientar e dizer, olha, mas isso pode provocar, né? Tem essa reação, né? Então, é um momento muito rico. Mas também ações nas palestras. Sim. Né? É um período que as pessoas acordam, né? As empresas, de modo geral, e Maio Amarelo, vamos chamar uma palestra. Então, a gente tem uma demanda muito forte de palestras. Então, é um dia que a gente começa o dia direcionando várias equipes para vários locais. E essas palestras aconteceram aonde, em que locais? Foram palestras solicitadas ou que vocês também buscaram levar? São gratuitas as palestras. A gente já tem uma captação no dia a dia, a gente liga e oferece. Mas nesse mês de maio é o contrário. As pessoas procuram para falar do Maio Amarelo, né? Para você ver como essa ação ela começa a ganhar a mídia, começa a ganhar as pessoas, né? Então, hoje, por exemplo, um dia normal de Maio Amarelo, nós temos várias equipes dando palestras em várias regiões da cidade ao mesmo tempo e falando com ciclistas, com motociclistas, com pedestres, com todos esses usuários que são vulneráveis. Isso da educação. Quando a gente parte para a engenharia, aí é um momento para reforçar a engenharia. Nós tivemos nesse mês, nós estamos tendo nesse mês vias que tiveram a readequação de velocidade. Sim. Né? Tivemos a área Murilo Borges. Que eu já ia dizer, aqui pertinho da Câmara, e bem pertinho, que além de ter a readequação de velocidade, ela está ganhando uma sinalização toda nova e ela tem agora uma ciclofaixa bidirecional. E eu estou acompanhando porque as nossas equipes estão lá fazendo ação educativa, né? A gente tem que estar voltando a essas áreas. E eu mesmo que trabalho no trânsito, eu não tinha percebido a quantidade de ciclistas que usam a Murilo Borges. Muito.
muito A gente que trafega permanentemente, diariamente lá, a gente sabe. É. Mas foi uma surpresa, porque quando você vê a infraestrutura sendo criada, ela consegue ampliar isso. Então hoje você tem uma via que já está sinalizada, já tem a readequação e muitos ciclistas circulando. Cada ciclista desse que está usando a via significa que é um carro a menos. Então isso está contribuindo até com o usuário que está lá no carro. Sim. Né? Porque tende a diminuir o congestionamento. Ah, mas ficou mais estreito. Ficou. Reduziu a velocidade, melhorou os tempos dos semáforos para você ter a perca mínima de tempo. E no dia a dia é impossível você andar em qualquer via da cidade na velocidade de 60 km. Então, praticamente você não vai ter perca no dia a dia. Agora, de madrugada, de noite... E os dados se comprovam, como várias vezes em momentos de entrevista a gente fala e vocês ressaltam isso, que estudos provam que essa redução de velocidade não é perca de tempo para ninguém. É um ponto pacífico, né? Existem poucos pontos pacíficos, mas esse é um elemento que é muito fácil da gente argumentar. Por quê? Porque a gente pega o dado, a gente consegue lá a velocidade média e a gente vê, não perdeu. André, aproveitando Karine, também como cidadã, que trafego na Murilo Borges, né? É uma rua aqui bem próximo da Câmara Municipal de Fortaleza, de fluxo, e eu acho que espaço para muita gente que vem de região norte, para sul, enfim. Tem uma coisa que eu acho que dentro dessas atividades de vocês, de pautas, que surgem novas pautas, que surgem novas sugestões e que são alarmes para que vocês possam buscar e verificar. O que é que a gente tem visto aqui na Murilo Borges? A via, ela estreitou um pouco para exatamente a pontuação da ciclofaixa ser colocada. Mas a gente percebe também que os motoqueiros não estão respeitando isso. Né? São motoqueiros que estão trafegando por essa ciclofaixa, que a gente já sabe que não pode. São motoqueiros que, com a diminuição do espaço da via, não estão respeitando aquele localzinho que eles deveriam se colocar, que canto de motoqueiro não é na lateral de um veículo, é sim atrás de um veículo, porque ele só é apenas um veículo menor. Então, assim, ele quer respeito, mas ele não respeita. Eu vejo isso como um ponto que, com certeza, acredito que vocês já estejam trabalhando e que o motoqueiro, o motociclista, o piloto de moto é um alvo de vocês constante, porque a gente sabe que o índice de sinistros envolvendo motos é bem grande. Eu acredito que sejam eles ainda essa grande dor de cabeça. Então, de que maneira que vocês pensam quando uma via como essa, que houve um estreitamento, mas que precisa um outro grupo ser reeducado, ser fortalecido essa questão da educação e da informação? Por isso que é tão importante a gente estar sempre visitando essas áreas. E é o que aconteceu na Murilo Borges exatamente, foi muito precisa em todo esse histórico do que está acontecendo, né? A gente acaba reduzindo a largura da faixa. Isso já é uma medida que, por si só, quando você confina, você reduz a velocidade. Sim. Então, já contribui para a própria política de readequação de velocidade. Exato. Né? Mas lá, a sinalização ela já tem previsto uma área de espera para motociclistas maiores, porque eles têm que se posicionar. O ideal é que eles se posicionem na frente, atrás, mas na frente também, para poder sair com mais antecedência e a gente evitar que haja qualquer tipo de movimento de transposição de faixa no cruzamento. Sim. Porque o motociclista ele é muito fluido, ele consegue, né, ter essa movimentação mais fluida, né? Então, a área de espera já é uma política de prevenir um tipo de sinistro que era comum, hoje está sendo menos comum, né? A ciclofaixa lá, ela inicia como uma ciclofaixa, mas a previsão é que em breve a gente tenha um divisor de pista naquela região. Então em breve ela vai ser transformada em uma ciclovia, né? E isso vai dar mais segurança para esse usuário que está nela. Certeza. E que ele é muito forte agora, né? Porque a partir do momento que você abriu aquele fluxo que ia pela calçada ou então ia com medo, agora ele vai se movimentar com muita força naquela área, com um maior fluxo, né? Então, ali vai acabar sendo uma ciclovia. E é uma coisa breve, né? Porque as intervenções, Fortaleza ela tem uma prática de fazer as intervenções de forma menos abrupta possível. Por exemplo, a adequação de velocidade.
quando ela é feita numa via, você tem um pacote de ações. Você melhora a calçada, expande calçada, você melhora o pavimento, bota a sinalização, bota a ciclofaixa, coloca a sinalização da adequação. 3 meses depois é que a fiscalização começa a valer. E nesses 3 meses, a minha equipe de educação ela chega e já vai falando com as pessoas, né? Então, sempre é algo que era feito com muita calma. E a gente já está tão acostumado com esses últimos anos, todo esse molde, né, toda essa transformação na cidade, que eu mesma, assim que já vi os pontinhos brancos na avenida, eu digo, mudança, alguma coisa está chegando aí para melhorar o trânsito. E o importante é que a população de Fortaleza comprou a ideia. Que bom. Outros locais, a dificuldade de fazer uma medida de readequação era muito grande, mas Fortaleza, o fortalezense, ele já tem essa consciência, né? E é muito fácil explicar isso. Você tem, por exemplo, a primeira via leste-oeste. Sim. A leste-oeste morria uma pessoa por mês. Quando a gente chegou lá para fazer a ação, a gente foi fazer uma audiência pública. Foi fácil conversar. Lembro dessa história. E hoje a realidade está como, hein, André? Ela passou anos sem nenhuma morte registrada, né? Infelizmente, no ano passado teve uma morte, mas foram vários anos sem morte. E na audiência pública, todo mundo que estava ali ou perdeu alguém da família ou alguém conhecido. Pronto. Então, foi uma intervenção que, para as pessoas que moram lá, ninguém pode falar mal da redação da nossa cidade. São histórias do passado, né? Hoje a realidade já é bem outra. É uma via seguríssima. É uma via que as pessoas conseguem se movimentar de um canto a outro e você não vai ter morte. Que bom, e a gente celebra isso, resultado do trabalho de vocês. André, com licença, a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí, que já já a gente continua esse papo aqui falando da campanha Maio Amarelo, né, aqui neste mês de maio, e sabendo de todas as ações que a Autarquia Municipal de Trânsito aqui de Fortaleza tem reforçado em um trabalho constante para evitar e salvar vidas. É já já. A TV Fortaleza agora é TV Câmara Fortaleza, a marca da evolução de uma TV de todos os fortalezenses que promove a cidadania levando até você a atuação transparente e comprometida do Legislativo Municipal. Marca de um novo tempo com ampliação na estrutura e mudanças na programação para que todos tenham voz e vez. Porque a fortaleza da nossa cidade é você. De volta ao programa Direito de hoje, levantando a bandeira da campanha Maio Amarelo, essa campanha que vem para alertar, para conscientizar e prevenir, né, sinistros, acidentes no trânsito. E a gente sabe aqui das ações agora com a participação do André Barcelos, ele que trabalha nessa questão da educação do trânsito, do DMC, coordena todo esse trabalho e vem falando para a gente. André, a gente pontuou, né, as ações, fala desse fortalecimento. Repito, esse trabalho do DMC é um trabalho realizado constantemente e a gente vê frequentemente dentro das vias públicas aqui da cidade, mas que ganha um reforço maior, inclusive a participação da população durante esse mês de maio. Não é isso, André? E quando a gente fala do educar, do conscientizar, a gente costuma lembrar daquele motorista, ou do carro ou da moto. Mas a gente também tem um transporte coletivo. E de que maneira esse trabalho também envolve o transporte coletivo que diariamente trafega com centenas de pessoas aqui na cidade? É uma dimensão muito importante da cidade, né? Você não pode pensar uma cidade como Fortaleza, uma cidade de grande porte, sem um sistema de transporte público. Sim. Né? E quando a gente fala em transporte coletivo, a gente não está falando só em ônibus, né? A gente tem que colocar também aí o próprio sistema de transporte público individual não motorizado, que é o sistema bicicletar. Sim, que é também verdade. um transporte coletivo, né? Bem lembrado. É individual, é não motorizado, mas é também, e ele faz parte de toda uma rede que ela se integra com o transporte público. E o que é que Fortaleza fez nesses últimos anos? Né? Uma política muito bem planejada para tentar incentivar o transporte público, que teve no Brasil todo um problema muito sério por conta da pandemia. A pandemia, ela diminuiu a demanda do transporte, até porque as pessoas tinham medo de estar lá com aquela aglomeração, e que agora que o transporte ele começa
a aumentar, a mostrar uma vitalidade de pessoas indo para o transporte público, né? Mas na época da pandemia teve uma mudança muito grande em relação a isso. Mas Fortaleza, ela entendeu que precisava investir em transporte público, precisa investir em transporte público. E qual é o maior investimento que a gente tem em transporte público? É criar uma estrutura, uma rede integrada, onde a gente tem aí faixas exclusivas, e nós tivemos aí uma implantação muito forte nesses últimos anos. E é tão importante essa faixa exclusiva porque ela dá velocidade ao transporte. Quando você está no meio urbano, você não fala em espaço, em quilômetros. Eu vou me deslocar 5 quilômetros da área A para a área B. Você fala quando você está na área rural, na rodovia. Sim. São 30 km, são 100 km. Meio urbano eu falo em tempo. A dimensão do meio urbano é tempo. E isso é muito importante. Você cria uma infraestrutura de faixas exclusivas. Então você vai mexer com o quê? Com o tempo. Você vai fazer com que o deslocamento daquela pessoa que está no transporte público seja menor. E isso naturalmente agrega as pessoas. Por quê? O conforto é importante? Mas quando eu tenho, por exemplo, você vai da região do Antônio Bezerra para o centro. Se você for, ali tem o BRT. Se você for de ônibus, você vai levar menos de 10 minutos para ir lá do Antônio Bezerra para o centro. Agora, se você for de carro, você vai gastar 4, 5 vezes mais, 40, 50 minutos. Então, se eu for fazer pensar nisso, eu estou estimulando o transporte. E quando eu diminuo esse tempo de deslocamento, eu vou mexer com o que tem mais custo no transporte, que é o ônibus. Eu vou precisar de menos ônibus, que vão andar de uma forma mais veloz, que vão ter uma cadência melhor, e eu consigo investir aquela diminuição no conforto. Então, ônibus com ar-condicionado, com a suspensão melhor, com Wi-Fi. Então, foi essa política que Fortaleza fez. E, além de toda essa infraestrutura, o que é que a gente faz como educação de trânsito? A gente vai nos terminais. Por quê? Porque os terminais são centros nervosos. É verdade. Você tem muito movimento. Os horários de pico nem fala, né? Demais. E até é difícil fazer essa horário de pico. Mas a gente orienta o usuário a estar lá atrás daquela linha que está perto da área de embarque, a observar o ponto cego do ônibus. Sim. Muita gente hoje ainda esqueceu que aquele olhinho que tem do lado significa que você tem que se afastar daquela área. Por quê? Porque ele não está ali vendo o motorista. Que já cabe um alerta para quem está fora, né? Exatamente. Então, as ações acontecem também semanalmente, a gente pode intensificar isso. Semana passada a gente estava no terminal do Papicu, na semana anterior a gente estava no terminal da Lagoa, mas sempre com esse foco em conversar com o usuário sobre a importância do transporte, mas da segurança quando ele estiver ali naquela região e estiver também perto de um ônibus. O cuidado cabe para todos, né, André? Todos. André, quando a gente fala de dados, né, para que a gente possa fazer um balanço e enxergar que diante de todas essas atividades constantes e reforçada ainda mais durante esse mês de maio, o que é que a gente traz de dados referente à redução, é claro, do ano passado já para esse ano? Já Pronto. Traz resultados bons, né? Muito, muito bons. A gente tem, todo ano a emissora consolida todos os dados de sinistros, então a gente já tem essa prática e qualquer usuário tem acesso a esses dados. Diga de passagem, nós temos um sistema, é o Sistema Vida. Qualquer usuário ele pode ir lá, ele faz um cadastro, ele tem acesso a um mapa da cidade. Esse cadastro é feito através de onde? É na internet, a MC Trânsito, aí ele vai buscar lá Sistema Vida e ele consegue entrar na interface, aí ele pode pesquisar se naquela área, ele consegue desenhar no mapa, a área que eu moro, se aquela área teve acidente. Bacana. E lá vai estar plotado lá naquele mapa a quantidade de sinistros, aí ele clicando em cima, ele vai saber o horário. Ele não vai saber quem foi que teve o acidente, Sim, os detalhes, claro. porque isso é uma coisa muito específica. Mas ele vai ter essa visão geral, a transparência nos dados. E isso é importante para as pessoas perceberem o que está acontecendo
e ter essa percepção de como é importante ter um planejamento. Toda ação que a gente faz nas vias públicas, ela exige um planejamento, né? E nós temos recursos escassos. Sim. Então a gente tem que direcionar. E como é que a gente direciona isso? Eu vou procurar quais são aqueles comportamentos que causam maior mortalidade, que causam maior risco para as pessoas. Aí, a partir daí, a gente vai direcionar a ação de educação, a ação de fiscalização, né? Por exemplo, todo dia tem ação de alcoolemia feita na cidade. Sim. Alguém pode ser submetido a um exame do etilômetro, porque a gente sabe que boa parte desses 157 sinistros que aconteceram no ano passado tinha o fator álcool. No meio. Então, todo dia eu tenho que fazer alcoolemia. E eu tenho um usuário que, se eu perceber esse usuário chegando, eu vou abordar ele com mais constância. É o jovem, masculino, que está na moto. Ele é o que está se acidentando mais. Então, eu já tenho um foco, né? Então, os dados, é muito importante trabalhar com dados para quem tem efetividade. É o que a gente chama de princípio do foco, princípio de Pareto, né? Se eu atacar 20% daquelas situações que elas são mais fortes, eu consigo 80% de resultados positivos. É o princípio 80-20. E a gente usa essa ciência para poder fazer as ações na cidade. É tanto que nós temos aí 9º ano consecutivo de redução de mortalidade. A gente tem que, há 15 anos, muitos usuários de veículos automotores eram vítimas de morte. E há 15 anos a gente não imaginava que ia conseguir diminuir o índice de pessoas que não usavam capacetes, né? E olha aí a realidade da gente. Exatamente. E hoje a gente tem essa questão de que você tem mais motociclistas na cidade. Então, essa quantidade de mortes de moto está diminuindo ao longo dos anos. Mas o percentual, ele é sempre próximo de 50%. Infelizmente, do ano de 2022 para o ano de 2003, a gente teve um pequeno acréscimo. Eram 49% de mortes de motociclistas e o ano passado, de 2023, foram 52%. Diminuiu a quantidade, mas o percentual aumentou, porque nós conseguimos reduzir o quantitativo, sim, né? Mas, infelizmente, o percentual ele vai. Por quê? Porque esse usuário ele é mais vulnerável e tem aí o fator velocidade, tem essa fluidez da moto. A moto, apesar... A teimosia da adolescência, também, de achar que nunca acontece, porque né? muitos usuários são jovens, Isso. são os mais jovens, né? E a moto, apesar de toda a tecnologia dela, e ela tem muita tecnologia hoje, que evita sinistros, mas ela tem vulnerabilidade, ela depende do equilíbrio. Então, o usuário ele tem que estar em boas condições físicas, mentais, ele tem que ter uma atitude preventiva muito mais na mente, né? Tem que entender bem os limites dele, né? Para que ele possa ter uma condução segura. E mesmo assim ainda tem um acaso, né? Verdade. É um veículo que só tem 2 rodas, né? Então, se você deixar, ele cai. Então, tem que ter cuidado. É verdade. André, vamos finalizar aqui o programa, né, diante do que a gente pode trazer dessas boas informações, porque mesmo ainda com alguns registros que pequenos, graças a Deus, a gente vê que as pessoas estão mais conscientes, mais cuidadosas. Fortaleza tem um evento importante agora nesse finalzinho de mês, né, que pode-se dizer que a gente fecha essa campanha do Maio Amarelo bem forte, bem marcante. Fortaleza tem uma política de segurança no trânsito, que é uma lei municipal, né, votada pela Câmara, que teve toda a sensibilidade aí de todo o legislativo e que é a única cidade do país que tem uma política desse porte, que é uma lei. Em geral, são decretos, são portarias, mas Fortaleza tem essa cultura da segurança, que todo mundo sabe da importância de prevenir uma morte que é evitável, né? E dentro dessa política nacional, a cidade de Fortaleza todo ano faz um seminário. E esse ano de 2024 vai ser o maior seminário que a gente já fez. A gente vai atrair público de todo o país, principalmente do Nordeste. As cidades, né, do estado do Ceará, todas foram convidadas, vão vir em massa para esse seminário,
e a gente vai discutir segurança, Bacana. Estratégias de segurança para a população e aproveitar e pegar as experiências desses parceiros de outros órgãos, de outras cidades, né, para que a gente possa também implementar o que for de melhor. Trocar as experiências, exatamente, né? Buscar as boas práticas. Sim, né? é as verdade. pessoas vêm muito à Fortaleza hoje para saber como a cidade criou essa política de segurança. Mas a gente aprende muito com eles, viu? É verdade. Então, tudo que a gente puder copiar, a gente vai copiar. E tem que É ser fato. copiado, o que é bom, tem que né? ser copiado. Eles copiam de Fortaleza e a Fortaleza copia o que há de melhor também. Pensam eles que não trazem sugestões boas para a gente, né, André? Traz muito. Muita coisa boa. E esse seminário vai ser um grande desfecho desse mês de maio. Acontece nessa última semana, né? E, na verdade, são alguns eventos. A gente tem um passeio ciclístico que acontece, né, no dia 26, né, um passeio ciclístico entre lagoas, na lagoa do Mundubim e a lagoa de Messejana, lagoas que foram requalificadas, uma área que normalmente a gente não tem um passeio ciclístico, a gente está estimulando. Isso. E logo depois a gente vai ter o seminário, e esse seminário vai ser um momento aí de trazer a comunidade técnica. A gente vai trazer um grupo de pesquisa da UFC, que hoje ele trata de questões sobre segurança viária, que é o grupo Prumos. Bacana. Né? Do professor Flávio Cunto. Um grupo de pesquisadores vão estar lá conosco falando sobre segurança viária, trazendo todos o que está sendo discutido na academia, que a gente pode adaptar para o dia a dia e fazer a diferença para a população de Fortaleza. Que troca de experiência boa. Muito bom. André, muitíssimo obrigado mais uma vez por sua participação, né? Obrigada também como cidadã e como comunicadora poder compartilhar esse trabalho de educação no trânsito realizado aqui no município, onde você está à frente junto com diversos outros agentes e outros profissionais envolvidos fazendo a diferença, e a gente consta isso nos nossos resultados. Muito bom. Tá? É uma satisfação, né? É verdade. Alguma mensagem que você queira deixar? É que essa mensagem do Mar Amarelo, ela não seja só do maio, ela seja uma mensagem para a nossa vida, porque essa atitude de segurança, ela vai salvar vidas. Sim. E essa vida é a nossa, é dos nossos familiares, é da nossa população em geral. Então, trânsito, ela exige cuidado, trânsito exige consciência, e a responsabilidade é de todos nós. Exato. E a paz que a gente busca nesse tema é o resultado dessas ações. Exatamente. Né, André? É isso mesmo. Obrigada. E leve a nossa gratidão a todos que fazem esse trabalho. E obrigada a você também que acompanhou o programa de hoje, né? Afinal de contas, a gente traz informações sobre a campanha, mas apresenta resultados que também tiveram a sua participação para que tudo isso desse certo. Né? E isso vem dentro da proposta que é a gente sempre alertar, conversar, trazer aquilo que é direito para que você possa usufruir disso, mas também dever poder participar e cumprir com aquilo que seja de sua responsabilidade. Eu agradeço a sua companhia, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.